Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Galera, é o seguinte, o que você vai assistir agora é um compilado desse cara fabuloso que é o Dom Chicla, que todo mundo que viu gostou, muita gente comentou. Sabe por que gostou? Porque o que ele diz é tudo que a sociedade precisa ouvir, mas nem todo mundo tem coragem de falar. Então você vai curtir agora um compilado com os melhores momentos dele, mas você tem que ver também no YouTube o programa inteiro, porque tudo que ele diz é muito bom, porque o cara é fera, é foda. Curta. Dom Isso aí. Chicla. Eu? Que nome maravilhoso. É Dom Chicla. Dom Chicla é um nome artístico que eu recebi aí de um amigo, porque se incomodava com o outro nome artístico que era Chiclete. E aí ele pegou e falou, ele disse, não, você não pode ser Chiclete. Chiclete já existe, Chiclete com banana, Chiclete Adams, é o POC. Você não é Chiclete, você é Dom Chicla. Foi Leandro Lopes. Leandro Lopes, um cantor que veio aqui para Salvador substituir Tomate na banda Rapazola. E aí quando eu conheci Leandro ele pegou e falou, não, Chiclete não, você é Dom Chicla. E aí, a partir daí eu fui, como sou adepto do Candomblé, você sabe que aqui na Bahia a gente tem que pedir permissão, tem que perguntar ao IFA se era isso mesmo, porque tem que ter respeito pelo nome que se usa, é o nome que você vai carregar. Exatamente. E aí eu perguntei, fui no IFA e o IFA alafiou. Falou, é isso aí, a partir daí você usa esse nome, Dom Chicla. E aí até Dom Chicla. Então a Bahia te batizou com esse nome. É um rebatismo, né? Sim, um rebatismo. Porque você vem do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro. É um baiano que nasceu no Rio, né? Sou da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Cara. Baixada Fluminense. Eu morei no bairro Bento Ribeiro. E depois eu vim saber que nesse bairro Bento Ribeiro moraram o Seu Jorge. E foi o bairro que Ronaldinho, o fenômeno, nasceu, né? Só craque. E aí eu sou mais canela seca do que nasceu lá, né? Daquela galera lá. E então eu tenho... A Bahia, eu costumo dizer isso, né? Meu pai e minha mãe são baianos, né? Meu pai é sambista, minha mãe foi bailarina do balé folclórico. E eu nasci no Rio, então a obra está toda completa. Então é isso mesmo, você é um baiano que nasceu no Rio. Eu nasci no né? Rio. Pai e mãe, a árvore é baiana, né? É. Aí o fruto, pá, Isso. surge ali no Rio de Janeiro. Eu acho então, que teve alguma coisa espiritual, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Então, eu gosto sempre assim de perguntar, de começar querendo saber quem é essa pessoa com quem eu estou falando lá na sua origem. Então vamos voltar um pouquinho mais lá para o Rio, assim, na sua infância, seu pai, sua mãe, o que você tiver na memória de seus avós, parentesco, a vizinhança ali na sua infância, para entender um pouco melhor você. É o seguinte, Ricardo de Lima Silva, que nasceu em 23 de março de 1972, na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Carlos Chagas. E minha mãe, na época lá no Rio, trabalhava como doméstica, né? Minha mãe sempre foi uma mulher que esteve à frente do tempo dela. E ela e meu pai, eles não conseguiram se compatibilizar, porque meu pai é músico da noite e minha mãe também da arte, sabe? Então essa coisa assim, não, tipo que minha mãe precisava seguir a carreira dela e meu pai seguia a dele. Minha mãe ficou no Rio, né? Porque o balé folclórico, na época, eu lembro que o balé folclórico estava no Rio. E minha mãe falou para meu pai, eu não vou voltar mais, eu vou ficar aqui. Só que meu pai não sabia que minha mãe já estava grávida. E aí, quando meu pai veio saber, né? Porque naquela época não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, quando meu pai veio saber, na verdade, eu já tinha nascido no Rio. E aí fiquei lá no Rio com minha mãe até os 8 anos. Minha mãe trabalhando com teatro, doméstica, aquela correria de sempre que as mães pretas têm, né? E eu lembro que quando a gente morou em Marechal Hermes, morou no Morro, Dona Marta, né? E moramos na Vila Rica. São os lugares que eu me lembro que minha mãe falava para mim. Minha mãe trabalhava numa casa de militares, porque eu lembro que a gente morava no condomínio da Aeronáutica. E minha mãe trabalhava, era doméstica nessa casa, muito bem tratado, né? Meu apelido era Preto Cheiroso, dentro lá do quartel, lá com os oficiais. Todo mundo gostava de mim, gostava de minha mãe. Então a gente viveu, na época da ditadura, por incrível que pareça, vivemos um momento de muita dureza, mas também
nós vivemos momentos muito felizes lá no Rio. E aí, com 8 anos, perto de fazer 9, eu vim pra Bahia. Sambar. Samba, que maravilha. Veio Né? cedo pra cá, que bom também. Minha né? família... Sua daqui mãe retornou, é isso? Minha mãe retornou. Minha mãe retornou e me trouxe, né? E também precisava da ajuda de meu pai, né? Pra poder me criar. E só que meu pai, quando minha mãe chegou, a agenda de meu pai estava triplicada. Se naquela época ele não tinha tempo, quando eu estava com 8 anos, ele não tinha mesmo. Então eu fui criado, na verdade, pela família Nobre Brito, que é a família que adotou minha mãe. Minha mãe é adotada, né? Então a família Nobre Brito, a família do Garcia, é muito conhecida de advogados, professores. E eu lembro que minha mãe falava: eu não quero que meu filho seja um batuqueiro, só um batuqueiro. Eu quero que ele toque, mas eu quero que ele entenda o que ele está fazendo. Eu lembro que ela sempre falava isso. No meu aniversário de 12 anos, ela falou para mim. Ela disse assim: eu quero que você seja músico, mas eu quero que você seja um músico que estude, sabe? Que saiba quanto estão te pagando. Minha mãe tinha sempre teve essa Consciência, preocupação, né? Das coisas da e vida, tudo. né? E aí eu fiquei sendo criado pela família Nobre Brito. Mas o Beco do Garcia, que era o beco onde tinha um samba, me atraía demais, né? Então eu ouvia aquele chamado do samba. Sua mãe já sabia, né? Minha Fala mãe assim, ó, já você vai sabia. pro samba que não tem jeito, mas tem que estudar. Mas né? justamente, então eu agradeço a minha mãe por isso, muito, porque o conhecimento me salvou. Eu sou um cara hoje que o conhecimento me salvou. A música, ter nascido músico, eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu hoje, aos 30 anos de carreira, eu me sinto um aluno que a música já conhece. Eu sou um aluno que a música já conhece, né? Então, eu me sinto feliz pelo fato de ter sido salvo pela música e pelo conhecimento. O conhecimento realmente salva. Então, a felicidade é essa. Tem um escritor que eu não lembro o nome, que ele fala que acho que a maior riqueza do ser humano é o conhecimento. A maior, não tem outra. Não tem outra. Meu avô, o pai de meu pai, ele era analfabeto, né? Mas ele tocava piano. Ele aprendeu porque ele era sapateiro na Barra. E um cliente dele, que era da aristocracia na época de Salvador, gostou muito dele, gostava muito dele. E aí sempre levava ele para tomar chá da tarde, quando ele podia se desocupar na Barra. E nessas idas, meu avô aprendeu a tocar piano. Minha tia, um dia desse, me falou e eu não sabia dessa história. E inclusive eu me interessei em pesquisar mais sobre a família de meu pai e a família de minha mãe. A família de meu pai me interessa mais porque a família de meu pai é a família que traz a música para dentro da família da gente. E quando eu ouvi a história do meu avô, que o meu avô tocava piano mesmo sem saber ler e escrever, eu fiquei aí que bateu um start. E agora eu estou atrás disso, atrás dessa pesquisa com os meus primos que são músicos, com meus irmãos por parte de pai que são músicos, com minhas tias, meus tios, pesquisando para poder saber um pouco mais da origem da família Francisco da Silva, que é a família de meu pai lá do Garcia. Que maravilha. Pode tudo. E o que é que você tem de lembrança, assim, mais lá na sua infância, de música, que você ouviu, passou a ouvir e passou a curtir a música? Olha, na verdade, por incrível que pareça, o fato de meu pai ser do Garcia e de minha família ser toda do Garcia, mas foi em Cajazeira, porque minha mãe ganhou um apartamento na época, em 1985, se eu não me engano, se eu não estou bem enganado, é isso mesmo. Minha mãe ganhou a chave, né, o antigo Albininho, que tinha aqui perto da antiga Fonte Nova, Sim, né? sim. E todo mundo foi para lá e minha mãe ganhou um apartamento lá. Foi em Cajazeira 7, de 86 em diante, que minha vida como músico começou, na verdade. Né? Por quê? Porque eu conheci meu professor de percussão, que é o Bira Monteiro, inclusive mandar um abraço, um beijo para Bira. E Bira Monteiro me levou para o balé folclórico, onde eu conheci uma gama de percussionistas, de dançarinos, né? E foi aí que minha formação começou como músico. Então, eu brinco com esse pandeiro, né? Eu não sei tocar, eu fico fingindo que toco. Quem me ensinou o primeiro passo é Bira. Bem, Quem me fez pegar um pandeiro e aprender a tocar é Bira Monteiro, ali no Bando Teatro Olodum. isso, justamente. Inclusive, eu acho que eu te conheci nessa época. Eu te conheci nas oficinas, que você na época estava na Globo, mas você ia dançar, você ia se exercitar.
E aí Márcio Meirelles dizia, já vi uma galera da Exatamente Globo ali. hoje. E Bira E a dava gente aula tava para lá aquela tocando turma. percussão, né? E ensinava uma coisa que é fundamental, falava assim, toca baixo, porque todo mundo que pega um instrumento de percussão quer sentar-lhe a mão e se ouvir. Aí todo mundo toca alto, ninguém entende direito a música. Não, é verdade. Ele falava, toca alto, que é onde, ou toca baixo, na dinâmica, que é onde você vai aprender. E é mais difícil, né? Isso, com certeza. É mais difícil você pegar uma percussão e tocar baixinho, né? Eu fiquei 6 meses, quando eu fui tocar percussão no balé folclórico, eu já tocava coro. Mas quando eu cheguei lá, a Bira me deu o agogô e falou, toma aqui o seu instrumento. E você não vai falar com o professor assim, eu vou tocar isso, porque a primeira coisa que o percussionista entende é que todos os instrumentos são de extrema importância, mesmo não sabendo que importância é essa. Com o tempo você descobre. E aí meu tempo foi esse. Eu toquei 6 meses, meio ano, só GAN, só ferro. Eu tô tocando GAN na peça lá em São Só. Paulo. Aí no 5º mês, eu disse, porra, velho, querendo crá, sacou? E nada, meu irmão, nada. Aí olha o que aconteceu. Greve dos percussionistas. Eu e Eduardo, que era aluno, a gente não sabia. Não tinha celular, não tinha zap. Então, a gente saía de Cagadeira 7 para ir para lá, porque as aulas eram nossas aulas. As aulas que a gente tocava do balé eram nossas aulas. Era a nossa graduação. Então, cada aula era importante. Só que a gente não sabia que estava em greve. E os caras tinham combinado para ninguém ir. E nesse dia que ninguém foi, era a aula inaugural de Zebrinha. A aula que Zebrinha dava para os atores da Globo. Essa aula é uma aula que os percussionistas principais é que tocavam. Porque, além de ser uma aula intensa, é uma aula para quem tinha realmente técnica de tocar a aula. Porque se você fosse querer tocar com um braço, em 10 minutos você precisaria de outros braços. Então você precisaria executar com a técnica que os caras executavam. A gente já sabia, porém a gente não sabia que sabia. A gente descobriu nesse dia. Nesse dia que... E a gente, aí o que acontece? A gente entrou lá na FONSEB, aí tudo silêncio, eu e Edu dizendo, rapaz, Edu, qual foi, velho? Não tem ninguém aqui. Aí a porta da aula fechada lá. Aí Edu disse, pô, a gente foi se aproximando, coisa de filme mesmo. A gente foi se aproximando, quando a gente abriu a sala, o estúdio, né? Rapaz, tava lá a Zebrinha e todos os alunos, a percussão montada, porque os alunos pegaram e montaram, deixaram tudo montadinho. Eles já sabiam que tinha greve. Só que não sabia, na cabeça deles, alguém ia aparecer. Esse alguém era a gente, porque a gente não sabia também que os caras estavam em greve. Velho, quando a gente abriu, Zebrinha olhou com todo mundo. Aí, tá vendo que eu disse que começou todo mundo a bater palma e eu e Edu já querendo se cagar. Eu e Edu, naquele momento, a gente dizia, um olhou pro outro e disse assim, que foi que a gente fez? Porque a aula é uma aula difícil de tocar, porém a gente já tinha tocado várias vezes. Eu, com GAN, na minha cabeça eu dizia, meu Deus, eu toquei GAN. Só que o que é o GAN? O GAN são as claves. O GAN são as claves. Então, se você tem, por exemplo, um batá, que começa a aula com batá, porque, né, é alongamento. Tchá, tchá. Tchá, tchá. E o que é o batá no coro? É a mesma coisa. Só que quando você toca no queto, você faz. É a clave. Aí outra, a vamunha. Aí eu lembrava da clave, trazia pro coro, a mesma coisa, só era dividir. Então todos os ritmos que eu toquei na aula, tava tudo no GAN. Tudo no GAN. Aí tocamos a aula, aquela coisa toda, quando acabou Zebrinha, o braço já tava realmente, quando no final de tudo, tava um braço parecendo de Hellboy. Um magro, um braço gordo. Aí, velho, parabéns. Pronto, no outro dia, fomos chamados pelos percussionistas, né? Porque a gente furou a greve. Aí tomamos nossa mijada. Né? Mas também, Bira, foi tudo compensado que a gente não sabia, aquela coisa toda. Tomamos nossa mijada, chamamos de furar a greve. Mas depois veio o elogio. Que Bira falou, parabéns, vocês tocaram a aula, só teve elogios, né? Para vocês dois. E aí Bira chegou para mim, tá vendo?
Você, quando eu te dei o GAN há 6 meses atrás, você se chateou. Eu vi a sua insatisfação, pai, tudo, porque você queria tocar couro. Mas você só tocou essa aula porque você tocou o GAN 6 meses. Senão você não tocaria. Entende? Então, é isso que eu digo a todos os músicos, principalmente percussionistas. Cara, às vezes a moda atrapalha. Você precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso tá na música. Marlon sabe do que eu estou falando. Marlon, às vezes o cara diz assim, não, pai, bota esse acorde que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É outro acorde. Você, o seu gosto, você pode até querer usar. Não está errado, mas não é o mesmo acorde. Não é a mesma coisa. Então, o ritmo tem isso também. Então, para mim, essa ida para o balé folclórico me formou. Eu sou outro músico, minha cabeça é outra hoje. Eu entendo a importância de, mesmo tendo o talento natural das ruas, estudar. Pode tudo. Pode. Estudar. E a percussão do balé folclórico é uma quebradeira. É incrível. E tudo Genial, no lugar, né? Tudo no lugar. Sim, Tudo no lugar, Mas né? a gente está falando do GAN. Se engana quem pensa que o GAN é uma coisa fácil de tocar, né? Como é que fica essa quebradeira se não tem o GAN? E outra coisa, a dança é marcada por 2 instrumentos, pelo rum e pelo gan. Mas é o gan que começa. Quando dentro de um terreiro um canto é puxado, nenhum instrumento toca antes do gan. O único instrumento que toca antes do gan é a voz. Olá, coro, alô, diridi. O acolô, alô, paragá, e que cocó, e calagô. Aí vem coro. Nunca é ao contrário. Voz, GAN e Entendeu? Então, coro. se você, quando o cantor ele canta, que o Círio de Santo, que todo mundo olha pro GAN. Olha pro GAN. E se o GAN puxa errado, vai tudo errado. o primeiro orixá já para, já olha. Todo mundo. Aí no balé folclórico é a mesma coisa. Os professores de dança se comportam como orixás. Como orixás. Então, quando ele puxa uma canção, o GAN tem que entrar e entrar com a clave certa. Muito certa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Teve uma época aqui que o Aguerê de Oxóssi virou o toque da balada, o toque da moda. A célula que virou moda. Virou os toques da moda. Só que aqui eu toquei o Aguerê de Oxóssi porque eu toquei no andamento do Aguerê de Oxóssi. Mas esse mesmo toque, mais para trás, já não é Aguerê. No outro Entendeu? andamento mais lento não é Já mais. não é Aguerê, já é outra nação. Mas você fala, mas é a mesma coisa. Pois é, mas quando muda de andamento, já muda de nação. Já é outra nação. O mesmo toque, mas já é outra nação. Entendeu? Às vezes é a mesma nação, mas é outro orixá. Então tudo isso você aprende, e você aprende com os professores de percussão mesmo, Bira, Tolete. E aí você pergunta, pô, e Bira é do Candomblé? Bira não é. Bira não é do Candomblé. Não é Alabê, não é nada. Mas o conhecimento dele vem através de quê? De outros alabês que foram percussionistas do balé e que passaram esse conhecimento. Porque imagine, se os caras não passam esse conhecimento, hoje não existiria isso. E Bira passou para outros, e os que estão lá, Ricardo, passa para outros, e vai passando. E é passado na prática, na oralidade. Ali, na né? oralidade, na prática, na oralidade. Eu fiz agora para o balé um trabalho com Glória Pires, um trabalho para o balé agora, incrível. É o filme, o documentário? O filme, o documentário, incrível como eles são condicionados, incrível como aqueles dançarinos evoluíram e hoje são dançarinos mundiais, né? Eu só tive a oportunidade de viajar com o balé uma vez para Portugal, mas foi uma vez que eu não sabia se tocar, você me maravilhava vendo o público europeu Sim. olhar pra gente. Pode tudo. Pode. Eu fico triste de saber que nós aqui não conhecemos o balé Não folclórico. damos o valor que o mundo dá, né? Entendeu? Dom? O balé folclórico tem agenda bem antecipada nos 5 continentes, né?
antecipação assim, de um ano tem espetáculos marcados, com todos os ingressos esgotados no maior teatro do mundo, né? Justamente. E que nós aqui não sabemos disso. Justamente. e não Isso é muito valorizamos. triste, porque eu faço parte dessa escola. Hoje, eu converso muito com os jovens, né? Mais jovens do que eu, converso principalmente com os mais velhos em relação a isso. A música, hoje, ela passou a dinâmica da música, né? A praticidade da música está causando desconhecimento, né? Uma enorme quantidade de músicos tem bons instrumentos, mas não tem conhecimento nenhum. Não tem conhecimento nenhum. Isso é horrível, porque o que acontece é que você fragiliza as gerações futuras, musicalmente falando. Você fragiliza, porque se surgem ritmos comerciais que são pobres, a tendência é que A herança essa da pobreza, juventude é a tendência é da que essa pobreza musical, né? ela se estenda, né? Por muito mais tempo. O cara diz assim, não, poxa, não precisa não, tanta coisa. É tanta coisa porque o que você está fazendo é tão pouco que você acha que o que é, né? O que é normal é tanta coisa. Né? Então, eu acho que quando se trata, eu vi uma vez, eu toquei com Tom Zé de Abreu, né? Através de Bira, com um grupo, e toquei com o Tom Zé, e uma vez a gente teve o prazer de ir para o ensaio com Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, os caras tocando lá, pá. Aí o tecladista deu um acorde fora, tipo como se fosse um empréstimo modal, né? Mas foi sem querer. E aí falaram assim, não é esse acorde aí não, tá errado. Aí Hermeto Pascoal falou assim, coloque esse. O Hermeto. Hermeto falou, coloque esse acorde. Mas Hermeto tá tão estranho. Ele falou, isso é arte, isso é música, sabe? A música passou a ser pra gente uma coisa assim, tipo assim, eu não gosto de falar essas coisas porque as pessoas dizem que eu sou, mas a música passou a ser política, entendeu? A música passou a ter região, a música passou a ter a cara de pessoas. Não, a música de tal artista tem que ter a cara do artista. Eu acho isso uma falta de respeito tão grande com a música. Eu acho isso uma falta de respeito tão grande. Mas aí as pessoas falam pra mim, mas Dom Chica, é isso mesmo, é o comércio, tem que ganhar dinheiro. Essa coisa de isso mesmo comigo não cola. Não cola esse lance disso mesmo. Ah, é isso mesmo, é porque a música é assim. Não, isso não cola comigo. Música tem que ser tratada com respeito, com amor, com carinho, com dedicação. Eu acho que o prêmio é esse, sabe? Eu respeito todos os artistas que estão aí. Eu acho que todo mundo que tem aí tem seu merecimento. Mas meu avô dizia o seguinte, merecimento é algo que um bandido pode ter, né? Um bandido pode ter merecimento. Então, na própria cruz, ao lado de Barrabás, ao lado de outros bandidos, Jesus falou, né? E, pô, a gente vai estar junto aí no reino do céu. Um bandido, né? Em breve a gente vai estar junto aí, irmão, pai, tudo. Quem Então, somos nós para julgar? Quem somos nós é que para merece julgar? Quem é que né? merece, quem é que merece o quê? Mas, quando se trata de música, tem coisas que eu não consigo ouvir mesmo, sabe? É tipo assim, aquele óleo de fígado de bacalhau, né? Eu estava pensando aqui nisso. O óleo de fígado de Tem bacalhau coisas que a gente não fora. consegue comer, digerir, né? Então, ouvir também passa pelo mesmo, né? Porque a música, Óleo de fígado de ela bacalhau é uma delícia, né? Quem gosta disso? Pode. Pode. E o cara vem com um negócio da Holland, todo respeito à Holland, que futuramente os caras podem me patrocinar. Os caras vêm com um negócio da Holland. Ah, porque a onda agora é essa aqui, ó. Você vê ó, a pista como tá aí. Problema seu da pista, irmão. Problema seu da pista. Agora o samba reggae é o samba reggae. Isso tinha que ser uma coisa rotulada. Por quê? Porque o jogo do bicho lá no Rio falou, não, a escola de samba aqui que é a parada, vou negar um carnaval. Não ia pagar com o negócio de trio elétrico. Que aqui, carnaval, aqui a parada é essa. Só que aqui a gente não teve o dinheiro dos bicheiros pra fazer. E a grande realidade, o Jackson, você sabe, que de cada sambista que tem nesse Brasil, de 100% dos sambistas que tem nesse Brasil, 100% tiveram dinheiro do narcotráfico em suas carreiras. Porque senão eles não iam acontecer. Você não conheceria Zeca Pagodinho se não fosse Comando Vermelho. Entende?
Não foi os donos do aço que investiu na música brasileira. Não foi. Quando deveria. Quando deveria. Não é um governo do estado, não é uma prefeitura municipal. Entendeu? Que tem que fazer esse papel. Que tem que fazer esse papel, que é o fortalecimento. Às vezes a gente fala, uma vez eu trabalhei com um governador, né? 3, aí conheci vários caras, vários de segurança, pai, tudo, conheci um delegado inteligentíssimo, que ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei abismado com o queixo no chão. Ele disse: o crime organizado investe muito mais em cultura do que nós. Eu digo, como é, doutor? Ele falou, pois é, investe muito mais em cultura do que nós. Isso é um absurdo. É um absurdo, exatamente. Isso é um absurdo. Mas é o que acontece. É uma realidade. Eu tinha um né? projeto social chamado Som de Guri, da de Cajazeira, que a gente se inscreveu com as voluntárias sociais, né, para pegar a cesta básica, e a menina falou que a gente ia conseguir essa cesta básica daqui a 4 meses. Eu disse, então essas crianças vão esperar comida daqui a 4 meses. Mas se eu for ali no bate-facho e chamar os caras do comando, a cesta básica sai na hora. Quantas crianças não sobreviveriam 4 meses, né, na espera, né? Então, como é que você quer transformação se está tudo igual? É. Não vai ter transformação. Então, velho, como é que a arte sobrevive? Poxa, carnaval tá vindo aí, eu tô super desanimado. Mas, Dom Chica, que é isso? Eu digo, tô super desanimado. Porque eu não vou pra rua com todo... Aí, diz que jogador de futebol não pode falar mal do outro e músico, mas a gente fala. Se eu estiver tocando em um lugar feio, Marlon veio e não falar nada, eu vou ficar chateadíssimo com ele. E depois chamar, vem cá, o que foi aquilo ali, aquele arguidade? Então, vou te falar. Cara, pelo amor de Deus, tô triste, velho. Porque continua a mesma coisa. Grandes artistas, grandes artistas, eu não vou pra trio elétrico ver você cantar essas músicas de TikTok. Me desculpa. TikTok, perdoe. Pessoal da plataforma, eu gosto muito de você. Inclusive tem uma. Não tem muitos seguidores, mas tem um. TikTok. Não tô falando mal de vocês, hein? Não tô falando mal, pelo amor de Deus, pra não me cancelar na internet, hein? Mas, grandes artistas, pelo amor de Deus. Primeiro que trio elétrico é uma praia que não é a de vocês. Vocês sobem no trio elétrico e é um vexame atrás do outro. Mas aí, os pessoas que organizam as festas, com todo respeito, para depois eu também não ficar fora do carnaval, fala muito, dá prioridade a esses artistas. E exclui a verdadeira festa, o âmago da festa. Só que carnaval é uma festa de rua. Carnaval é uma festa de Exu. Mojo, baixo, laroê. Carnaval é uma festa de Exu, é uma festa de rua. Então, governantes, pode dar tudo errado se vocês continuarem desrespeitando Exu. Entendeu? Por que Brau ficou nu? Porque o pessoal disse que Brau não ia aparecer mais em lugar nenhum. Brau falou, então tá bom. Eu vou aparecer e você ia aparecer, só deu Brau. Quando ele apareceu nu, só deu Brau. Ah, tá errado o que Brau fez? Talvez esteja, mas se ele não tivesse feito isso, o pessoal ia botar ele no tronco de novo, porque essa é a ideia. Poxa, Dom Chica tá muito nervoso, porque Dom Chica é eloquente, é inteligente, sabe falar. Então, Dom Chica é um nego nervoso. Poxa, qualquer coisa Dom Chica com aquele beição dele. Mas se eu fosse branco, eu seria um ótimo orador. Vendo? Que é orador fantástico? Isso sim, rapaz. Então, não vamos confundir as coisas e não deixar ser confundido. Carnaval tá vindo aí, ó, tá mal. Tristeza total. Não vamos ver nunca mais aquele carnaval que a gente via. Sabe? O carnaval de rua da Bahia. Os tambores precisam ser exaltados, certo? As TVs precisam entender justamente isso. Porque a TV, quando prioriza passar o Hélio Safadão, tá perdendo para o Hélio Safadão na internet. Quem tá ganhando é a internet de o Hélio Safadão para a sua TV. Sua TV não tá ganhando para o Hélio Safadão na internet, mas você prioriza passar ele. E o Ileaie, você não quer nem passar. Tem criança de 12 anos, faço algumas oficinas de percussão, que os meninos não sabem o que é o Olodum Rasta. 12 anos apenas. Sabe quando é que os meninos, quando falam de Olodum, o que é que os meninos falam? Ah, aquele da Copa.
Então é? vamos todo mundo bater uma falta de palma pra Galvão Bueno. Obrigado, Galvão. Se não fosse você, As a nova crianças, geração né, não ia conhecer o que é o conhecendo. Olodum. Tá certo isso? Pois O Olodum tem a parcela de culpa deles na administração. Mas tá certo isso? Não tá. Não tá certo. Não tá certo. Michael Jackson, cara, veio aqui, chegou pra Spike Lee mostrou, ele... Cara, vamos gravar com esses caras, velho. Vieram aqui. Os artistas hoje pagam pra outro artista mediano participar do DVD dele. E não só não, é 50. Quando o artista vai fazendo... Vai participação de 50 artistas! Nenhum só. Por quê? Porque eles são medianos. São medianos. Ah, mas ele é rico, o traficante também é. Pablo Escobar tinha dinheiro, até hoje tem lá nas fazendas enterrado no chão. A questão é essa? Que ele tem dinheiro? É dinheiro, mas é mau, é péssimo. É mediano. Entende? Isso não significa que o cara não vai ganhar dinheiro, que o cara não vai ser bem sucedido. Porque hoje tem ferramenta para pessoas terríveis serem bem sucedidas. A Bolsonaro aí. É fácil. Então, é fácil, esqueça velho. essa parada de fulano é bom, Marlon é bom músico, vai ganhar milhões. Esqueça isso. Você vai ver um cara que toca com um instrumento desafinado, ser ovacionado, as pessoas choram com aquele cara. Você diz, mas mim, o cara tá tocando com instrumento. Não, mentira, você é PT, você não gosta do cara. Porque tudo é isso. Então, Dom Chica não se encaixa em certos lugares, porque Dom Chica não faz questão. Eu faço questão de estar aqui. Eu faço questão de estar num lugar onde as pessoas dizem assim, velho, a gente está ligado nas coisas que estão acontecendo. Tudo bem, a modernidade é tudo. Hoje, quando eu faço um show com VS, eu digo, rapaz, que tecnologia linda, velho. Sabe? Porque, primeiro que eu não tenho condições de ter uma banda com 20 músicos. Então, quando você vê tudo batendo e você aprendeu a tocar. Porque tem isso, né? Pô, aprendeu a tocar com VS, pô, que beleza, tecnologia, se abraçando, porque antigamente eu brigava com o metrônomo. Mas esse metrônomo tá errado. Eu tô errado, não, o metrônomo que tá. Entendeu? Então, quando você aprende, você, rapaz, é muito bom a tecnologia. Mas não existe a tecnologia sem o passado, não existe a tecnologia sem a raiz. Você não pode. Uma coisa não precisa deixar de existir para outra necessariamente ser bem sucedida. Mas o mercado e o capitalismo ensina isso. Fala isso. Isso tem que deixar de existir para que isso exista. Pode quando Pode. Quem é o cara do bairro que às vezes tem mais potencial do que aquele cara que você admira por uma mídia. Com certeza. Que o cara mora tão distante, mas aquela mídia está induzindo. Aí eu estava conversando com a Margarete, que ela disse que quando ela esteve no hotel, antes da posse, né? Conversando com Lula disse uma coisa para ela que eu já era fã dele. Olha o que ele disse para ela. Margarete, chega de receber não, né? Agora é a hora de você receber sim. Olha o que esse cara está dizendo quando ele dá para ela esse lugar, que é o Ministério da Cultura, que é um dos ministérios mais importantes numa nação, né? Para se construir a nação, né? Através do Ministério da Cultura. Olha quanta coisa, Dom, ele está dizendo nessa frase sabiamente. Ele tem consciência do que ele está dizendo, né? Chega de receber não. Agora é hora de você receber sim, né? Eu me emociono muito quando eu falo de Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu tive o prazer de trabalhar agora a campanha com ele, né? Para presidente, eu tive essa honra. E também eu vi coisas dele, né? Fantásticas. De incentivo e de tipo de como se fosse assim, a gente precisa acreditar no vento, né? Porque sopra na gente, mas a gente não vê. Então isso é acreditar no incrível. Lula é um cara que acredita no incrível. Eu estou muito esperançoso a nível disso, porque eu, aos 50 anos, como artista, só recebi não. Só recebi não. Já ouvi Então, dizer ele está que... falando para ela, está falando de você, né? Justamente. Está falando dessa... Justamente. Chega de ouvir não. Eu já ouvi muitos não. Então, eu conheço muitos artistas, amigos meus, que tipo assim, se chatearam com a música. Ó, que errado. Ah, não, agora você fez a leitura errada. Por que você fez a leitura errada? Porque você tá aí até hoje tentando agradar as pessoas. A sua briga é para agradar o outro e não você mesmo. É por isso que eu não condeno o amor. Eu só tenho a agradecer, cara. pode quando Pode. Eu tenho um irmão que é famoso.
um dos mais famosos hoje do Brasil, que é Escandurra. É meu irmão, par de pai. E é genial. Genial. Ele é genial. Ele tinha 6 anos de idade, passava pela gente, né? Eu chegava no beco, no Garcia, aí dizia assim, ali é seu irmão. Seu pai fez aí, ó, seu irmão. Ele pequenininho, com um cavaquinho, tocando mesmo, velho. Eu vim tocar, você viu a idade que eu vim tocar violão, você viu falando pra vocês, né? Eu vim tocar violão já velho. Ele não. Então, ele é fenomenal, ele é brilhante. Então, quando as pessoas perguntam pra mim sobre o Felipe, pô, e aí, velho, você era pra ter colado com seu irmão pra fazer as coisas, pra falar com ele, pra fazer as coisas. Eu digo, o caminho que Felipe tem é um caminho dele, foi dado a ele. A gente até tem uma música minha e dele que o Parangolé, que o Léo Santana gravou. Ele sabe mais do que eu a música. Felipe, se você pergunta Felipe, eu não sei de nada. Eu sei que tem uma música minha e dele que a gente se encostou no estúdio uma vez. Mas aí você pergunta por que Dom Chicla não colou com o Felipe? Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante e que minha avó falava, e uma vez eu desobedeci minha avó e eu senti na pele. Cheguei para tomar banho, já tinha uma água lá, que a gente tomava banho na bacia, que o banheiro ficava quebrado, então a minha avó botava uma bacia e já tinha uma água lá. Aí minha avó, eu digo, vou tomar banho com essa água. Minha avó falou, não tome banho com essa água para você não amanhecer se coçando, que essa água aí é dos outros. Já tinha uma água para um banho, não tinha Alguém tomado já banho. tinha tomado já banho, tinha tomado já. banho. Aí minha avó falou isso, não tome banho nas águas dos outros para você não amanhecer se coçando. É a resposta que eu dou quando alguém me pergunta por que você não colou com o Felipe. Por isso. Porque minha avó falou que tomar banho com a água dos outros pode fazer com que você amanheça se coçando. A Felipe, eu me emociono quando cada prêmio que ele ganha. Me emociono ao ver que ele se transformou em um artista nacional, um preto. Felipe viu o irmão ser assassinado. Só isso. Tá? Ele viu. Então, ninguém sabe a história, metade do que ele passou. E ele nunca trabalhou para ser rico. A única coisa que ele quis, e sempre quis, é cantar e fazer as composições dele. É só isso. A mesma coisa eu. A mesma coisa Ricardo, a mesma coisa Dom Chiclete, que virou Dom Chicla. A mesma coisa. Tenho casa própria com dinheiro de música. Tenho uma família maravilhosa com dinheiro de música. Minha filha estuda, eu pago com dinheiro de música. Tenho outros corres na vida porque tenho mesmo, que tenho que ter. Porque eu não vou botar nas costas da minha música toda a responsabilidade econômica da minha vida. Não foi isso porque a música veio. Pode quando Pode. De repente, aqui na Bahia, eu vi na década de 80, da Codeba, dos pagodes da Codeba, das coisas, todo mundo virou músico. Todo mundo virou empresário de música. O cara vendeu o material de construção que tinha, a loja, para virar empresário de música. Olhava pro tamborim e dizia, aquele pandeiro ali é nosso. Não, mas é um tamborim. Ah, tudo bem, vai. O guitarrista tá. Não, rapaz, ali é o baixista, tudo bem. Foram os caras que formaram a música da Bahia. Um dia numa reunião, cheguei numa reunião aqui e falei, vocês não são produtores de música, vocês são pessoas inteligentes que vieram de outra área. Apareceu aí, ó. Né? Vocês são... genial. E se vocês são pessoas que vieram de outra área e que se afeiçoaram pelo negócio da música, mas vocês não são produtores musicais. Não falem isso, pelo amor de Deus. O produtor musical senta ali no piano e toca. O produtor artístico vai já além, mas o produtor musical, ele toca a música, ele sabe. Não é produtor musical o cara que vendia lancha, tá? Que é de classe média alta, que vendia lancha, que empresariou um grupo de axé que formou na escola da Zona Sul, que se juntou os meninos das escolas da Zona Sul para formar os blocos. Os blocos daqui foram formados assim. O bloco foi formado na periferia, derrubada do Garcia, é cacique do Garcia. Mas os outros foi formado no Colégio de São Paulo, Antônio Vieira.
É essa a produção artística da música da Bahia. Foi longe demais, 30 anos, foi longe demais. Você comparar um Quincy Jones com um produtor daqui, mais velho que seja, você vai me perdoar, mas não dá para ter essa comparação, tá bom? Não dá para ter. E aí a gente pega e olha para artistas que, se não fosse o sertanejo, você não ia conhecer esse menino que você viu aí. Não ia. Por mais que ele tivesse feito Lepo-Lepo, já estourado, você só conhece Felipe Scandurra porque o movimento da música sertaneja adotou ele como compositor, porque as composições dele entrou no coração. Não foi porque ele é bonitinho, não. Foi porque tudo que ele faz gera milhões. É só isso. Ele levantou carreiras de cantores sertanejos que eram desconhecidos. Levantou com a música dele. Eu gravei música para os artistas de axé aqui, fiz música para vários artistas de axé. O único que me dá moral é Saulo. Tem gente que nem se lembra mais. Aí quando me vê, você é aquele cara que fez aquela música, eu digo, sou eu. Mas aí eu também não posso querer. As pessoas são pessoas. Eu não posso querer cobrar, ficar com aquela coisa, sim, mas eu fiz aquela música para você. Eu não fico assim. Eu nem dizia que a música era minha. Eu nem falava. Quem brigava comigo era a mãe da minha filha que dizia, você tem que dizer que essa música é sua, porque ninguém vai dizer não. Achava contraproducente. Não é meu papel. Cabe ao cara reconhecer. Mas aí Felipe, a geração de Felipe, geração de compositor empresário. Felipe sabe se vender como... Ele sabe, ele é um cara... Sabe, hoje ele é um menino, um jovem que ele pode pegar minha carreira, por exemplo, e administrar. Que ele sabe. Então, ele uma vez ele falou pra mim, ele falou, não fique aqui, velho. Felipe falou, não fique aqui, velho. Não fique, velho. Não há respeito. Não há respeito, sabe? O artista acha que se Felipe chegar com a Mercedes, está errado. Ele que é o cantor que tem que chegar com a Mercedes, não o compositor. Os caras acham errado. Como é que pode um compositor chegar com um carro melhor do que o cantor? Quem fala isso é o produtor. O cara que vendia lancha, lembra? O cara que vendia lancha. Ele chega... Os artistas daqui foram formados em cima de doideiras, cara. De maluquice. De dizer que você não tem que ficar no mesmo camarim, sabe? O hotel que o artista vai ficar é outro, vocês vão de ônibus, o artista vai de avião. Remontando uma coisa colonial, né? Explícita colonial, que eles trazem no DNA para a produção artística e musical. O lance da percussão na cozinha. A minha cozinha! Exatamente. Né? Dois preconceitos, né? Um preconceito. Pega uma percussão e chama de cozinha, e chamando cozinha de um lugar menor de um do lugar que menor. O que realmente é. Porque é o colonialismo entranhado no DNA e que sai sem a pessoa perceber, sabe? Fala sem a pessoa perceber, porque é natural, é maternatural. E isso é uma coisa que não dá para negar. E as pessoas se afeiçoaram por esse ditador que está aí, porque o maternatural dele era falar mesmo. Não gosto de preto, não gosto de gay, não gosto de mulher. Mas a outra pessoa que fica ali disfarçando com Jackson, sabe? Sabe? Aquela pessoa que fica se esforçando, mas tem uma hora que a verdade ela escapole. Então, eu olho para esses produtores hoje aqui, eu simplesmente... Eu digo, meu Deus, os caras ganharam uma autoridade que nem, não tem, não é possível ter. Não é sabe? O cara vende o show. E o cara se torna o cara mais importante do projeto. Ele vende o show, ele vende algo que já está pronto, que já está bonitinho. É tipo assim, a Nike quer que você seja vendedor dele. Não vai ser tão difícil vender Nike. Concorda? Não vai ser tão difícil. Então você, como vendedor, é que vai ter que mostrar, porque a Nike já é a Nike, a Adidas já é a Adidas, Ivete já é Ivete. Então você não está fazendo mágica nenhuma e ninguém fez. Quando eu trabalhei no filme Axé, o Canto do Povo de um Lugar, direção de Chico Kertes, eu fiz som direto e fiz parte da pesquisa. Foi aí que eu vim descobrir realmente o que é a música da Bahia. Eu achava que conhecia a música da Bahia, mas eu não conhecia. Jackson, eu não conhecia. Foi aí que eu vim conhecer as pessoas importantes da música da Bahia, que estão esquecidas, mortas, vivas. Pode.
Quer ver uma música que é minha de Augusto? É. Menina bela, tá na janela, tá na espera do forró bodó. E a galera de olho nela fica naquela do rodopiou. Rodopiou, parou, rodou, parou, rodopiou, parou, rodou, amor. Agora veja só como a gente era eclético. A gente rodopiou, mostrei pra ele e a gente terminou. Aí ele mostrou pra mim. Rapaz, ele falou assim: pô, tô com uma música aí, mas não tem refrão. Eu sei que você é bom de refrão. Ele falava pra mim. Na minha família, os compositores têm essa coisa do refrão. Felipe, eu, meu pai. Aí ele me mostrou uma música. E a música era: não quero mais esse amor, no peito uma dor, machuca, não para de doer. É um ré, tá amor, tá espanto, não sou santo, prefiro não sofrer. A música só tinha isso, tá ligado? Aí ele, velho, a música vai. Aí cantou a música toda. Aí eu dizia assim. Aí tinha um desenho que eu assistia, que só quem é velho vai lembrar, que era tipo assim, era o Zala Globetrotter, um desenho, aqueles caras americanos que jogavam Eu sou velho, eu lembro. e que eles se transformavam em super-heróis e se transformavam em carro. E aí tinha um que dizia, bug bug jato, decolar, que era um bug, que era jato. E eu, na hora, eu disse, porra, velho, bug bug bye bye, bug bug bye, bug bug bye bye, bug bug bye, bug bug bye bye, bug bug bye, bug bug bye bye. Eu vou me insinuar pra você que está sozinho. Vou chegar de mansinho, bem de mansinho. Vou te conquistar com overdose de carinho. Vou chegar de mansinho, bem de mansinho. Boogie, boogie, bye. Eu só botei isso na música. Maravilha. Aí Augusto disse, é isso aí, velho, porra. Pronto. Aí ele falou, de onde foi que você tirou esse boogie, boogie, bye, bye? Aí eu disse, falei do desenho, porra. Boogie, boogie, jato, decolar. Então quer dizer, que viagem, né, velho, do compositor. Que onda aleatória é essa? Porque realmente não há uma explicação. Não é lógico, velho. Música lógica são as músicas do TikTok. Essas obedecem a uma lógica, sabe? Que é a lógica da parada do dinheiro entrar. Ponto final. Como se fosse uma receita ali que vai Você tá funcionar na entendendo? cabeça de dominação. Por exemplo, um dos maiores hits meu, eu fiz quando eu fui para São Paulo pela primeira vez. E a primeira vez que eu tinha visto na minha vida a palavra crediário. Nunca tinha ouvido essa palavra. E lá na placa da loja tinha crediário em 30, 60, 90 e 120. Aí eu disse, pô, que viagem. Foi logo quando surgiu o crediário. E a gente na Avenida Paulista. Eu, Marco Paulista, um beijo, Marquinhos, e André Fanzini. Eu lembro que Marco Paulista, ele é de São Paulo, mas já morava aqui há muito tempo. E ele que ficava orientando a gente. Cuidado, porque aqui na Avenida Paulista tem que... E a gente, pela primeira vez vendo aquele arranha-céu, você sabe que a Avenida Paulista, a primeira vez que você vai, e a gente foi o quê? Em 90. Então, me imagine, velho. Tudo... E os carros buzinando, Bibi, sai da frente, que o pessoal não tem paciência aí. E aí, numa passagem dessa, eu vi uma parada 30, 60, 90, 120. E na porta da loja, tinha uma morena, uma loirinha e uma negra. Aí eu disse, pô, ninguém resiste, 30, 60, 90, 120. E a lourinha já deu 30, deu. Os caras ainda andando na frente. E eu fazendo a parada, e as meninas dando risada. Quando eu acabei de fazer a parada, essa parte, eu saí correndo pros caras. Digo, pô, velho, queria uma onda aqui massa com aquela parada ali. Aí eu peguei e cantei pros caras. Pronto, aí a gente aí já foi pra onde a gente estava morando, já com essa parada do 30, 60. A gente já chegou assim. E os caras da banda, que diabo é que esses caras voltam tão drogados? Só pode ser. Usaram alguma coisa. Normalmente a gente realmente usava coisas. E aí, meu irmão, Marco Paulista aí, já segurou o tchan, ali já se babou. Que eram aquelas músicas que eram sucesso do tchan. Segura o tchan, ali babá. Já segurou o tchan, ali já se babou. Botaram pilha na dança do robô. Lembra da dança do robô? 30, 60, 90, 120. O swing da Bahia no Brasil. Ninguém disse, Marco Paulista que botou isso. Filha da... Aí André veio.
com outras partes. Porque eu, André Marpolista, a gente realmente. Ó, a gente fez Dança do Esquisito. A gente fez 3060. Sabe, velho? Muitas composições que nós fizemos. E eu e André fizemos. E já depois de 3060, de tudo. Mas 3060 estourou no Brasil todo. Dança do Esquisito, o Raul Gil todo dia levava a gente pro banquinho. Pode pôr no Pode. Bom, a gente acabou de assistir o Dom Chicla, que é fabuloso, fantástico, e a gente precisa que você se inscreva no canal para a gente se empoderar cada vez mais e ter mais gente fantástica com ele aqui no pod.com.oficial. Então, se inscreva no canal. Tá esperando o quê? Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode pôr no Pode.